Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar do traço de caráter, né, da ferida emocional da traição. Como é que a ferida emocional da traição ela traz para a gente, através dessas sensações que a gente vai sentir, vai experienciar as primeiras vezes, né, a primeira vez na nossa consciência, no nosso corpo físico, a ferida da traição, como ela vai se desenvolver. E assim como ela vai trazer para a gente também através desse desenvolvimento, desse reconhecimento, a ferida da traição. Vai fazer com que a gente desenvolva no nosso psíquico, né, esse trauma de traição. Da onde é que surge, como é que surge, para trazer essa sensação de ser traído. É a primeira vez que a criança, durante o seu percurso de vida, ele vai ser apresentado a esse sentimento, a essa sensação física, química, que o corpo dele vai apresentar. Então, ele vai começar a processar e vai criar janelas, vai criar um banco de dados com referência sobre isso, que seria a ferida da traição. E o que a ferida da traição ela traz? Como é que ela deixa o nosso corpo? Como é que ele se forma? Da onde vem esse processo? E a ferida da traição também, como é que ela começa a ser formada? Aonde é que está a mielinização da ferida da traição, né? Você que está chegando agora no nosso canal, você que já é nosso seguidor, você que já faz parte do nosso grupo terapêutico das segundas-feiras, essas 2 segundas em especial a gente está gravando, deixando gravado e postando para vocês depois, posteriormente, por conta do ambiente, né, da adaptação, como eu falei para vocês. Mas assim que a gente se restabelecer, vai ficar melhor e a gente vai fazer ao vivo, como a gente faz toda segunda, para a interação melhor de todos os envolvidos e assistidos dentro do projeto PGV, e aqueles que são assistidos também pelo Semente Despertas e o grupo Conexões Divinas, tá certo? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa ferida emocional e da onde que vem esse trauma da ferida da traição e como a gente vai processar isso no nosso corpo físico e vai levar para a nossa vida adulta nos dias de hoje, né? A gente percebe que naquele momento em que a criança ela tem aquele relacionamento do pai, da mãe, das referências dela, né? Como pai e mãe, independente de ser pai e mãe sanguíneos ou não, biológicos, né? Ou ser pai e mãe, uma referência de pai e de mãe, de pessoas que conviveram, que pode ser o avô, a avó, ou uma figura materna, masculina ou feminina, etc., independente do que seja. Mas que a criança vê como pai e mãe naquele ambiente, que é apresentado para ela e que ela vive com essa configuração, né? E ela tem isso como referência. Então, tanto o menino como a menina, eles vão ser sempre chamados, é a princesinha do papai, menininha da mamãe, e vice-versa. E isso tudo vai criando um vínculo com a criança, né? E a criança ela vai percebendo as emoções dela ali naquele momento, né? Então, a gente sente muito isso e vai processando. Como é que a gente vai fazer tudo isso na vida adulta, né? Então, a criança ela vai acabando sentindo, né? Se sentindo parte daquilo ali que ela vai recebendo, né? Então, a gente vai começando a desenvolver esse sentimento de estar ou de não estar, né? Incluso nessas emoções do pai e da mãe, né? Então, assim, depois de usar as expressões, né, de filhinha do papai, a filhinha da mamãe, você é minha vida, você não é, a criança cria aquele vínculo. E, de repente, existem situações que fazem com que a criança, ela seja colocada meio que de lado, entende? A gente percebe muito isso, esse processo, a origem dessa ferida, da dor, do traço, do rígido, né? Do rígido, que é o traço de caráter rígido que a gente está falando, e a ferida da traição. Então, o que pode ser? Se eu sou uma criança, não tenho tanto discernimento, não entendo ainda o mundo, mas eu estou processando o que eu absorvo do mundo onde eu vivo. E eu percebo que eu sou muito querida pela minha mãe, pelo meu pai, ou um dos dois específicos, dependendo se a mãe tem mais contato com você ou o pai, e de repente a tua mãe, ela meio que te troca por uma outra pessoa, por um trabalho, por uma situação que ela vai se dedicar mais, e você acaba sentindo essa emoção da rejeição. Eu vou contar uma história meio que a minha, para que você possa entender
o que seria isso? No meu caso, por volta dos 5, 6 anos, eu sempre fui muito apegada com a minha mãe a mim. Só que a minha mãe, ela começou um novo relacionamento, que foi justamente o relacionamento com o pai do meu irmão, tá certo? Então, quando ela começou esse relacionamento com o pai do meu irmão, eu me senti traída. Eu me senti traída quando meu irmão chegou para a família, porque era só eu e minha mãe. Então, eu ainda estava trabalhando esse processamento de ser a queridinha, de ser a filha única, de estar naquele mundo e ter meu espaço. E dormia com a minha mãe na mesma cama. Esse trauma da traição, ele pode ocorrer de várias formas dentro da nossa vida, né? Dentro dessa faixa etária, entre os 5 anos, até os 5 anos de idade, mais ou menos. Então, assim, é o momento em que eu estou começando a processar o meu espaço com a minha mãe, aquilo que eu acho que é meu, e quando isso é retirado de mim, como é que eu vou processar? Como é que eu vou reagir a isso? Então, naquele momento, eu dormia com a minha mãe me tirou da cama para me colocar num outro quarto, onde eu tinha que crescer, que me restabelecer e começar a ter uma nova rotina de vida. Então, a criança vai fazer birra, vai chorar, vai sentir esse momento, e isso vai criar marcas que muitas vezes o pai e a mãe não percebem. A gente vai perceber mais lá na frente, quando a gente faz diversos estudos e a gente vai analisar a criança, vai ver todo o cenário da casa para compreender isso. Mas existe essa ferida da traição muito forte. Nesse caso, eu estou falando da traição de ser trocada por um parceiro da mãe ou um parceiro do pai e sentir isso. A menina também, ela meio que apaixonadinha pelo pai. Então, quando o pai ele começa um outro relacionamento, ou até a própria mãe, né, a gente fala do complexo de Édipo nessa fase também, e dentro da psicanálise a gente vê como complexo de Édipo, que é a filha e o pai, ou a mãe e o filho que tem esse tipo de relacionamento, que não consegue fazer essa separação, né? Ver na mãe a namoradinha e ver no pai o namoradinho. E você percebe até crianças menores também, que quando a mãe vai beijar, né, a gente já viu alguns vídeos na internet, a criança fica com ciúme da mãe, não deixa, diz que é o namorado dela. Então, são essas feridas que a gente vai percebendo, que vai se formando. Muitas vezes, você vai achar que, não tem nada a ver, é muito pequena, não está prestando atenção, não viu. Tá vendo que a criança não percebe, não absorve? Absorve sim. Tá certo? Pesquisas comprovam isso, a gente vê isso dentro do cenário do site terapêutico, e a gente percebe que isso vai para a vida adulta, e de uma forma que não foi processada na infância, porque a criança ela não sabe se expressar, ela não sabe explicar o que ela está sentindo, mas isso que ela está sentindo está sendo formado lá na memória, na mente dela, no cérebro, no aparelho psíquico, e de alguma forma ela está processando de forma errada, sem compreensão, sem entendimento e sem um acompanhamento. E quando chegar na vida adulta, isso vai criar muitos conflitos para ela, né? Então, a pessoa que tem um caráter rígido, formado em uma porcentagem mais elevada, ela se torna muito rígida, ela se torna uma pessoa que se cobra demais. É uma pessoa que a todo momento, ela precisa se destacar, sim, ela não gosta de perder, ela gosta da competitividade, ela gosta de competir com o outro porque ela precisa mostrar que ela é melhor do que alguém. E não é ser melhor do que alguém de propósito ou de maldade. Isso é um traço de caráter mesmo dela, que ela precisa concorrer, ela precisa ser desafiada para ela se destacar, para ela aparecer, né? Então, assim, ainda, mesmo que ainda ela não tenha clareza, né? Ela acaba tendo um pensamento do tipo, eu acabei de receber um elogio, né? Que era o príncipe ou a princesa, e de repente, né, o que acontece? Meu pai vai embora com outra mulher, minha mãe vai embora com outro homem, minha mãe me troca com outro homem, entende? A criança, ela acaba se sentindo parte fraca, uma pessoa fraca, um ser fraco que perdeu. E ela começa a ter uma decepção, ela se sente trocada, ela se sente decepcionada. E esse medo vai crescendo de uma forma que cada espaço que ela ocupa, ela vai se preocupando em não se sentir traída. Ela vai sendo autossuficiente, ela vai se tornando autossuficiente
a ponto de não permitir que as pessoas a troquem. Então, a autossuficiência que ela vai estar desenvolvendo vai fazer com que ela não permita que ninguém passe ela para trás. É por isso que o destaque no trabalho, o destaque no relacionamento, o destaque no meio dos amigos é muito importante, porque ela não aceita perder numa concorrência. Ela não aceita perder de nenhum jeito, porque ela já perdeu aquilo que era mais importante para ela lá na infância, que era o carinho do pai ou da mãe, a prioridade do carinho do pai e da mãe, que muitas vezes acontece essa ferida da traição porque chegou um irmãozinho novo, porque a mãe começou um relacionamento, porque o pai está no outro relacionamento, ou porque os pais se separaram, ela não é mais a princesinha, ela não é mais o centro das atenções, ele não é mais o príncipezinho da mamãe, né? Nessa tentativa, né? Ele tem como é que eu posso dizer? Ele tem a visão de par. Eu sou um par com meu pai, meu pai é um par com a minha mãe, e a gente tem que viver nesse processo. Eu tenho que estar andando junto. E quando isso não acontece, isso dá um bug na cabeça da criança e ela vai processar tudo diferente, né? Então, os cuidadores, os pais, né? As pessoas mais próximas da criança, né? Que vão formar esse triângulo também, ela, o pai e a criança, o pai e a mãe. São movimentos triangulares, né? E eles são bem rígidos. Os rígidos também são um pouco arrogantes, né? Nessa tentativa, os pares do pai, o cuidador, eles vão criar o quê? Uma competição. Eu concorro com a minha mãe concorre com o meu pai, e eu concorro com os dois, né? Mas de uma forma inteligente, de uma forma que faça ela se sentir ali meio ainda daquele ambiente. Mas quando ela se sente traída a ponto de mais na frente não conseguir equilibrar essa competitividade, né? A criança começa a sentir ciúme dos pais. Ela sente ciúme da mãe com o pai e começa a fazer aquelas birrazinhas, né? Então, um traço rígido, né? Sentindo a dor mesmo, vivendo na dor desse traço, vivendo em evidência dessa dor específica, ele vai temer a traição, ele vai temer ser excluído de um relacionamento, do casamento, da casa, dos amigos, de alguma coisa assim, da onde ele estiver, qual seja o grupo que ele esteja inserido. Ele vai temer ser trocado por alguém. Então, quando ele começa a temer isso, ele mesmo já provoca, algumas vezes. Então, eu vou ser traído, eu vou trair primeiro, por conta da concorrência, que ele é muito competitivo. Eu vou ser excluído, então eu excluo primeiro. Então, tem essa dificuldade de confiar, não confia mais em ninguém. Perde a sensibilidade de confiar nas pessoas. Ele só confia nele mesmo, na capacidade dele de fazer alguma coisa. Ou seja, ele não confia nos relacionamentos, ele não confia nas pessoas do trabalho, ele não confia na família, ele tem uma certa dificuldade para ter confiança nas pessoas, né? As pessoas do traço rígido. Então, ele não confia nas pessoas que se entregam totalmente, nos relacionamentos, principalmente, né, afetivos. Então, absurdamente, eles são perfeccionistas. Eles gostam de fazer as coisas, eles não gostam de pedir, eles não gostam de pedir favor. Eles são desconfiados de todos e de tudo ao mesmo tempo. Eles são bons o suficiente para fazer. E quando eles sabem que são bons o suficiente no que eles fazem, eles além de se destacarem, eles querem ser reconhecidos. Eles precisam ser reconhecidos, né? Então, um exemplo, né? Esse traço, ele adora competir. Ele adora ganhar, vencer. Ele não sabe lidar muito quando perde, sabe? Sabe aquela criança que já está naquela fase de competir com os amiguinhos, que quando perde, fica com birra, fica estressado, aí começa a chorar, não tem quem console. Então, ele já está nessa fase desse desenvolvimento, né? O medo de perder. Ele não gosta de perder, tem sempre que estar ganhando. Ele prefere nem jogar se for para perder. Se ele sabe que vai perder, ele nem entra no jogo. Esse traço, ele se torna controlador. Na grande maioria das vezes, eles são manipuladores, controladores, né? Então, eles costumam ser bem, eu diria que, como é que eu posso dizer?
As pessoas que são controladoras, aqueles que são narcisistas, né? Alguns narcisistas têm em evidência esse traço bem forte, né? O que não tem uma conexão e deixa de ter ao mesmo tempo, tá? Eu estou usando só um exemplo para que a gente possa perceber. Todo controlador ele tem essa exigência, ele é rígido com ele mesmo, entende? O narcisista ele tem um traço de caráter rígido, porque ele não aceita, né? A competição dele é para ele só ele ganhar, só tem um ganhador, só tem um vencedor nessa história que é ele mesmo. Então ele nadou, né, nessa necessidade de controlar tudo e todos, ele suga energia, e com isso ele pode sentir dor no corpo, a energia dele acaba sendo esvairada, né, ele vai sentir o corpo muito rígido, ele vai andar com o corpo um pouco enrijecido, né, você vai perceber que os rígidos também, eles têm uma certa trava, né, eles não têm uma flexibilidade no andar, não tem uma melodia, sabe, tem pessoas que andam e tem um ritmo, os rígidos realmente, quando eles estão muito na dor, eles são tão rígidos. Existem pessoas que são tão rígidas que você vê que o andar é todo reto. Eles andam todo engessados, sabe? Os rígidos são bem assim. E os rígidos também, eles têm lá nessa parte da região lombar, né? Para você ver o traço de caráter exposto no corpo. O rígido, ele tem o bumbum bem mais batido, né? Ele não tem o bumbum arrebitado. Geralmente ele é entroncado assim, né? Rígido mesmo, ele sente a rigidez na parte lá do cóccix mesmo, né? Da lombar. Então eles são bem rígidos nessa região do corpo. Eles andam bem e são bem sérios, sabe? Brincam, mas não gostam muito, não estão muito para brincadeira, estão mais para competição. Mesmo que não exponham esse lado competitivo, né? A energia do traço de caráter rígido, né? Ela está na região do corpo. A mielinização que acontece durante esse processo, durante o desenvolvimento, né? Falando do aparelho psíquico em desenvolvimento, a gente começou com o primeiro traço, vem da cabeça, aí vai descendo para a nuca, da nuca vai para a parte do tórax vai para a lombar, da lombar vai lá para o cóccix mesmo, já vai descendo para o último osso da coluna. Então, a mielinização nessa fase já está no sacral. Lá no sacral mesmo, o último ossinho, já naquela parte final, né? E o que acontece, né? Nessa etapa, a mielinização já chegou no final da coluna vertebral e nesse local vão sair terminações nervosas. Todos os nervos estão lá, né? A mielinização rolando, os neurônios indo até lá, percorrendo toda a coluna e irrigando aquela parte dali. A gente viu que o outro traço que a gente falou antes, né? Que é o traço psicopata, a dor da humilhação, que foi o anterior, ele já está na região lombar, e eles têm o corpo mais quadradinho, e eles são pessoas que estão mais centradas em focar, em ser especialistas numa área específica, são extremamente calculistas que pensam minuciosamente em tudo que eles vão fazer. Se ele vai fazer um bolo, ele tem que seguir a receita minuciosamente. Se ele vai fazer tal coisa, ele vai ver o grau de risco e vai potencializar aquilo ali e vai pensar mais na frente, no presente, no passado, no futuro, porque eles são extremamente calculistas. Entende? Então, aqui, no rígido, ele já vai estar lá no finalzinho, né? A terminação nervosa já no sacral mesmo, no final, né? Seguindo para a região genitália, né? Nas genitálias também as terminações nervosas, e isso vai trazer sensibilidade para essa área da genitália, já nessa parte mesmo, que pega a parte mais íntima do corpo, entende? Então, a sensibilidade está grande nessa área. Além disso, ele também vai estimular novos neurônios, novos hormônios também ali naquele lugar, que vão começar a circular nessa rede sanguínea da criança. Ou seja, a criança ela vai começar a perceber outras partes do corpo e vai ter mais controle sobre aquela parte ali do corpo, né? O que é bem interessante também, para a gente refletir sobre. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aí que a gente vai, né? Diferente do masoquista, a gente vai perceber o seguinte: o traço rígido na dor, ele fica muito questionador, né? Ele é extremamente perfeccionista. O rígido. O outro masoquista também gosta de fazer tudo com perfeição, né?
Ele gosta de fazer tudo organizado. Mas a diferença do rígido é que o rígido, ele não é organizado, mas ele quer fazer perfeito. Entende? Ele não tem esse traço de ser, de ser muito organizado, mas ele quer fazer o melhor, ele quer se destacar, ele quer ser melhor naquilo que ele está fazendo. Entende? A diferença do masoquista não, ele faz o melhor porque ele sabe que ele é capaz de fazer o melhor e ele se preocupa em fazer o melhor pela qualidade do que ele está testando. O rígido, ele faz porque ele quer competir, entende? Ele percebe essa competição, ele tem essa competição dentro dele, né? Então, aqui, diferente do masoquista que busca a perfeição para não errar, o masoquista busca estar perfeito para que não erre. O rígido, ele busca a perfeição para ser o primeiro, ou seja, ele quer estar perfeito para se destacar dos demais. O masoquista quer fazer tudo perfeito para não errar, para não ser julgado, para não ser humilhado. O outro não, o outro quer ser exaltado porque acertou, porque fez perfeito, entende? Ele também pode entrar em excesso de autoconfiança, de pensamentos do tipo, eu não fiz mais do que a minha obrigação, né? Se ele entrar nessa autocobrança, ele vai dizer, eu só fiz a minha obrigação, né? Então, assim, ele tem essa preocupação, eu não posso perder na próxima vez. Eu fiz a minha obrigação, mas na próxima vez eu não posso perder. Então, ele não admite ser passado para trás. O pensamento dele é sempre estar se destacando com relação a isso. O lado bom, né, são as potencialidades que ele tem para trazer quando o traço do rígido ele está no recurso, quando ele consegue ver que, apesar de toda essa competição que ele começou a trazer, da mielinização, trazendo para essa parte mais instintiva, né? Quando a mielinização ela está lá na região já da parte íntima, né? Os neurônios já estão irrigando mais para aquela parte, a gente está mais nos processos químicos mais da carne, do instinto. É mais instintiva, para a gente sentir as reações e os prazeres nas coisas que vão estar ali demonstrando para a gente mais irrigação sanguínea, né? Então a gente vai começar a mexer mais nos órgãos genitais e vai começar a sentir a sensibilidade ali naquela região também, né? Então ele vai se sentir mais proativo, ele vai ser, se ele estiver no recurso, se ele estiver usando essas qualidades a favor dele, ele vai ser ágil, proativo, ele vai evoluir com uma grande velocidade e se destacar dos demais. Ele vai desenvolver muita coisa e vai conquistar novas técnicas e vai estar sempre se aperfeiçoando com o propósito de ganhar sempre no final. Ele vai estar sempre investindo nele com o propósito de ganhar no final da história, de se destacar no final da história, entende? Então, é interessante a gente aproveitar cada traço, né, para a gente entender como é que o nosso corpo funciona, como é que a nossa mente funciona, como é que foi processado todo esse nosso aparelho psíquico, para que a gente possa entender o seguinte, olha, eu estou melhorando com o tempo, eu estou começando a me conhecer através do autoconhecimento, eu estou começando a entender quais são os traços que eu tenho do meu caráter, que eu posso modificar, que eu posso permanecer com ele, que eu posso me adaptar e me sentir melhor com ele, para que eu possa usar esses recursos ao meu favor. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu posso usar isso para me favorecer, entende? Quando a gente fala no traço da dor, da traição, né, eu me senti traída porque minha mãe saiu, foi para uma festa com alguém, me deixou, então o meu pai fez tal coisa, então essa dor da traição, ela vai existir, independente de você querer ou não provocar ela, que a gente tem que deixar bem claro isso, que às vezes a gente confunde, né? Esse grande medo do traço de caráter rígido é o dor de se sentir trocado. Então, o que é que força mais, o que é que deixa ele mais abalado? É quando ele tem a sensação de que vai ser trocado. Trocado pelo pai, trocado pela mãe, trocado pelos amigos, entende? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, né? Porque eu já vou respondendo. Tá conseguindo entender? Tá conseguindo captar a mensagem ou tá? Então tá certo. Vamos embora, né? Dando continuidade. Como eu estava dizendo, né? Quando a gente está na dor desse traço, está muito enraizado nessa dor, né? A gente começa a se questionar, a se perguntar, né?
E aí? Será que eu posso fazer melhor? A gente baixa um pouco a nossa autoestima, né? E a gente começa a se punir. O rígido, ele é muito punidor. Ele não aceita errar, ele não aceita perder. E quando ele passa por momentos na vida que ele se sente desse jeito, ele fica muito depressivo, ele fica se sentindo muito mal. Uma coisa que a gente pode perceber diferente, o traço rígido, ele vai ter um formato do corpo um pouco bem uniforme, mais proporcional dos outros corpos que a gente viu falando, né? Ele vai ser mais ou menos um 8. Ele tem a cintura mais fina, evidente, marcada. Ele tem a parte do corpo em cima e tem a parte do corpo embaixo, entende? Então, ele vai ter o corpo bem desenhado. E ele é muito cuidadoso. As pessoas que têm um traço de caráter rígido, eles vão ter o corpo bem mais esbeltos e vão gostar de estar malhando, vão gostar de estar cuidando da beleza, porque eles querem aparecer, eles querem usar muito a imagem a seu favor. Eles se preocupam muito como eles estão aparecendo. Eles podem estar podres por dentro, mas eles querem passar essa aparência muito evidente. Então, ele tem uma certa preocupação. Eles são bem atraentes, eles são sedutores, né? São pessoas ciumentas também, mas não gostam de assumir esse lado, né? A mente que desenvolveu no corpo um formato bem desenhado, de ampulheta, né? Aquele formatozinho harmonioso, proporcional. Não é? Quando você vê uma pessoa que tem um traço rígido extremamente mais evidente, o formato do corpo deles vão estar bem delineado. Não vai ser aquele desproporcional como a gente viu, né? O masoquista é aquele todo quadradinho. Por mais que ele faça exercício físico, esteja em forma, o formato do corpo vai ser sempre retinho, né? O oral vai ser todo redondinho, igual a gente falou, o Jô Soares, né? O esquizoide, que é o primeiro traço, a gente vai ver que ele tem a cabeça um pouco maior, às vezes o olho maior, e são magros, extremamente magros, mesmo que comam, nunca vão engordar o suficiente, e vão ter ossos aparentes, né? Às vezes você vai ter o ossinho daqui aparecendo, o ossinho do braço aparecendo, ossos aparentes, joelho, rótula, essas coisas assim vão estar sempre em evidência. E o masoquista, né, como eu falei, ele vai ter o traço bem quadradinho. Aí tem o outro, que é o traço de caráter. Vou só olhar aqui uma coisa. Eu falei o oral, o esquizoide, o rígido e o psicopata. Aí o que seria? O psicopata que eu falei também que seria já aquele formato do Cristiano Ronaldo misturado com o Faustão, que a gente vai ver. Sempre, por mais que ele malhe, o corpo dele vai ficar mais fino embaixo, desproporcional com a parte de cima. Entende? Então, nesse último traço que a gente está falando, é o traço que vai ter o corpo mais proporcional possível. Porque ele conseguiu passar pelas outras mielinizações, e quando chegou nessa, chegou só para trabalhar mais a personalidade, mais a competição. Então, ele já está todo perfeitinho naquela área, a irrigação já chegou em toda a parte do corpo, ele já consegue manter o controle sobre o corpo, e ele agora está mantendo o controle só pela parte genitália, né? Assim, ele já está olhando mais para aquela parte mais íntima, né? A irrigação já está ali, ele já está sentindo as emoções mais na parte genitália. Então, ele já está passando, né, por esse processo. E ele não gosta de se sentir traído, trocado. Esse é o maior medo do traço rígido quando ele está na dor. Como eu falei, todos os traços, nós temos os traços. O traço, todos os 5 traços a gente tem, mas o que acontece? Muitas vezes a gente só tem mais em evidência ou um ou outro por conta da potencialidade. Se a nossa fase de mielinização maior foi na gestação, a gente vai desenvolver aquele traço de caráter esquizoide. Se a gente teve na amamentação, a gente vai ter o traço de caráter oral. Se a gente teve lá na lombar, a gente vai ter o psicopata. Se a gente já desceu lá mais um pouquinho, a gente vai ter o masoquista. Se a gente já chegou no sacral, a gente vai chegar no rígido.
o que a irrigação vai trazendo e vai terminando e completando o nosso desenvolvimento do aparelho psíquico, entende? Isso são as leituras principais, né, iniciais do desenvolvimento do aparelho psíquico e como a gente vai reagindo e vai aprendendo a absorver aquilo que a gente vê do ambiente. Então, quando a criança já está nessa fase, que ela já está maiorzinha, já está grandinha, já está tendo, né, essa percepção das partes íntimas, etc e tal, e a gente já percebe essa troca. Aí minha mãe me trocou pelo pai, meu pai me trocou pela mãe, e vice-versa, e estão me trocando por outro irmão, alguma coisa assim. Ele já tem essa percepção, ele já está trabalhando essa parte. Então, através desse desenvolvimento, a criança ela já vai começando a processar como é que ela vai reagir no meio quando essas circunstâncias acontecerem de uma outra configuração. Aí meu amigo me trocou, meu marido me trocou, meu namorado, minha namorada me trocou por alguém. E eu preciso saber processar isso. E se eu já passei por um processo, né, dessa decepção, dessa troca, de traição, lá na infância, que ficou muito em evidência, com meu pai, um relacionamento que a minha mãe teve a separação, ou um irmão que nasceu que eu não soube processar, e absorvi isso como um trauma, e me senti traída, não que ninguém me traiu, vai ser muito difícil depois, mais lá na frente, que eu não trabalhei isso, eu consegui desenvolver essa percepção, eu vou ter dificuldade com traição. Muitas vezes até com a linguagem, com a leitura que eu vou fazer sobre isso. Eu vou me sentir traída e não vou saber processar isso, né? Existem pessoas que quando estão adultas e têm esse traço muito forte, que são pessoas que acham que estão sendo traídas a todo momento, que perseguem o parceiro, que vigiam a vida do parceiro e tem essa sensação de traição constante, né? Então, tem que começar a trabalhar essa linguagem do amor também, trabalhar essa linguagem de processamento para se conhecer e saber qual é o traço que você tem mais em evidência, para que você possa tirar o melhor desse traço, entende? Deixa eu ver uma das coisas boas que eu quero falar aqui também desse traço, né? A gente vai ver Angelina Jolie, Paola Oliveira, esse corpo, né, um corpo escultural proporcional, mesmo que engorde em cima e embaixo, né? Um dos traços também que eu tenho é rígido também, porque eu senti essa ferida da traição. Como eu falei para vocês, o meu traço principal é o traço oral e o rígido, são os dois principais que eu tenho. Então, mesmo sendo oral um potencial maior, eu fico toda redondinha, mas eu fico proporcional, né? Não tenho tanto, não tenho um corpo tão delinear, mas assim, eu não engordo numa parte só do corpo, nem emagreço uma parte só do corpo, eu fico mais proporcional com relação a isso. Mas tenho essa cobrança, né? Já tive muito essa competitividade de me destacar, de querer concorrer, né? Os vídeos são simplesmente incríveis. Quando eles querem, eles conseguem ser uma máquina em execução de realizações. Eles utilizam toda a sua agilidade, né, e competitividade para conquistar, para desafiar. Eu sempre adorei ser desafiada. Se você disser que eu não posso fazer, eu vou fazer porque eu quero mostrar que eu posso, que eu sou capaz. Então, quando você começa a usar o recurso desse seu traço de caráter, ao invés de você olhar como um defeito, você vai dizer assim, eu sou capaz, eu adoro ser competitivo, eu quero que você aposte comigo, porque eu vou fazer, porque vai ser bom para mim, para a empresa, para você e para todo mundo. Então, eu gosto de ser desafiada pelo simples fato que eu gosto de me superar, de conseguir dar o meu melhor a cada momento que eu consiga conquistar. É um traço muito forte, né? Com expectativas com relação à realidade. Ele é um dos traços que também trabalha muito a beleza, a força exterior, né? A forma que o corpo conduz, tudo como você pode ser apresentado, né? Essa parte da aparência é bem importante para o rígido também. Eles são sedutores, né? São carismáticos, adoram elogio, né? Nos relacionamentos eles têm dificuldade em confiar e se entregar. Eles não costumam se entregar com facilidade no relacionamento amoroso, porque eles desconfiam a todo momento. De todos os traços, o rígido é o mais desconfiado e é o que menos confia em alguém.
Quando eles estão na dor, né, do traço, eles costumam separar o amor do sexo. Ou seja, quando eles estão na dor, quando eles não conseguem realmente usar o recurso desse traço de uma forma positiva, eles conseguem simplesmente ter relações com a pessoa e separar. Olha, com essa pessoa aqui eu só uso o corpo, com essa daqui eu uso a mente. Então, é por isso que eu digo, a mielinização ela já está naquela região, eles conseguem ter um certo controle com aquilo, com a região da genitália, e eles conseguem separar, isso aqui é só prazer, isso aqui não é amor, não. Eu posso ficar com alguém, mas não me envolver, não confiar. Você vai perceber que pessoas do trato rígido são muito liberais também. Elas costumam trocar de relacionamento com mais facilidade. Quem tem o trato rígido mais evidente, né? Eles são pessoas, assim, bem mais resolvidas para relacionamento. Para troca, né? Para ter um relacionamento mais livre. Odeiam a ser a segunda opção de uma coisa. Eles gostam de ser o primeiro. Se você vai fazer algo, escolheu alguém, convidou depois, eles não vão gostar. Eles são é bem difícil, porque eles passaram por esse momento, né, na infância, registraram essa competitividade com o pai e com a mãe, com esse relacionamento triangular, entende? Quem quiser deixar pergunta, você deixa sua pergunta no próprio vídeo, quando você for assistir. Eu fiz de uma forma resumida, né, a gente está falando de uma forma resumida, porque a gente está deixando gravado, para que você possa ter uma noção de tudo isso, né, e assim que possível, você vai lá, dá uma assistida no vídeo, curte, comenta, compartilha com alguém. E na próxima semana a gente vem com outro tema, né? Foi até aqui, se ficou alguma coisa, eu vou responder para aqueles que perguntarem alguma coisa lá nos grupos, ou no próprio vídeo que for postado, quando a Marcela postar e a gente cortar algumas partes. Como eu falei para vocês, eu estou passando por esse processo de mudança, e a gente está tendo que fazer as gravações sem ser ao vivo, mas eu acredito que na próxima segunda eu já vou estar fazendo ao vivo e a gente vai conversar, a gente vai tirar dúvidas, a gente vai interagir. Caso vocês tenham alguma dúvida, dependendo do horário que vocês vão assistir o vídeo, deixa aí na descrição, escreve alguma coisa e a gente pode tirar dúvida depois sobre isso, né? Deixando claro que todos nós temos esses traços, alguns vão ter um traço mais específico do que o outro, porém, todavia, todos os 5 nós possuímos, tá certo? Então, o rígido, ele ocorre entre os 3 anos e meio até os 5 anos de idade. É aquela fase que a criança já está mais independente e ela consegue perceber os pares na vida, né? O homem, mulher, pai, mãe, essas coisas, como eu falei. E a dor é vivenciada quando a criança sente essa troca, a troca dos pais, em se sentir reconhecida, né? Quando o pai troca ela por alguma coisa, como eu já falei. Então, essa dor da traição vai deixando ele, né, bem rígido, bem competitivo, bem, como é que eu posso dizer assim, rígido consigo mesmo. Ele não aceita, ele vai ficar vai criando um ciúme, né? São pessoas extremamente ciumentas, perfeccionistas, que buscam sempre ter o melhor no que faz. Como eu falei, para terminar, todos nós temos os 5 traços, né? Esse processo de mielinização dura na infância, né? Ele acontece na infância, onde moldamos o nosso corpo em 5 traços, que são os traços que eu já falei, que são cada um traço que vem trazendo essas sensações de dores, né? Que a gente vai vivenciando. E o que acontece? Toda essa combinação faz com que possamos formar a nossa personalidade. São os nossos traços de caráter, são a nossa personalidade, uma parte da nossa personalidade, daquilo que vamos ser e vamos exercer. A leitura que nós vamos fazer de tudo que a gente vai vivenciar de uma forma emocional, e vamos perceber e reagir ao mundo, né? Existem pessoas com maior ou menor predominância para um determinado traço de caráter, como eu falei. Eu tenho mais o oral e o rígido, mas tenho o esquizoide, tenho o masoquista, tenho o outro, né? Então, o psicopata. Mas procurem estudar um pouquinho, procurem perguntar, vamos ver qual vai ser o próximo tema da nossa segunda terapêutica. E eu conto com vocês, tá certo? E até lá, gente. Para você que ficou e assistiu, não esquece de curtir o nosso vídeo.
mesmo que você não assista o vídeo todo, ou que você goste só de uma parte, não goste do conteúdo todo, mas dá um like para a gente poder crescer e alcançar outras pessoas, e traga sugestões também de temas que a gente possa trabalhar na segunda-feira terapêutica, para que você possa também trabalhar no seu autoconhecimento e divulgar e compartilhar com outras pessoas, tá certo? Fiquem na paz, até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Ok? Shalom. E eu conto com vocês. Até mais.